A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nesta manhã e que onde esse estudo chegar, que a paz do Senhor Jesus ela venha acompanhar você, que venha abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família e que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento daquele a quem nos chamou. Sabendo que hoje nós estamos na lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Estudo esse que nós estamos fazendo sobre a construção do Templo de Jerusalém, que nós recitamos em outras aulas, depois do exílio, depois do cativeiro na Babilônia de 70 anos, onde ali Deus com forte mão e debaixo de profecias, cumpriu os 70 anos ali que Deus tinha de propósito de estar trazendo conserto sobre o povo dele. Mas, após os 70 anos, libertou o teu povo para voltar às suas terras, Jerusalém, e reconstruir um novo templo para adorar o Senhor e continuar a adoração do teu povo ao nome daquele que é único e digno de todo louvor. Então, quando nós aprendemos da palavra de Deus e nos dedicamos, nós também aprendemos daquilo que hoje nós fazemos parte, que é a linhagem da nossa descendência, saber da nossa descendência através dos nossos irmãos na fé e sabendo nós que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então a palavra de Deus ela é escudo para a nossa vida, onde nós vivemos através dela, porque ela é viva. Então, quando nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, é porque o Espírito Santo de Deus, através da força do poder da palavra, nos dá vitória através das profecias, através da forte mão de Deus e através da bondade de Deus que é deixado para nós através da tua palavra, que são as promessas para os teus servos até nos dias atuais. Porque tudo há de passar, mas as palavras do Senhor elas hão de ficar e elas são eternas e de cumprir todo o seu propósito na face da terra. E nós estamos enxergando e vendo claramente que estamos vivendo dias em que as profecias do Senhor e da volta do Senhor Jesus têm claramente atinado aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. E cabe a nós estar a cada dia nos apegando àquele que é maior e àquele que nos chamou para estarmos firmes e não temer nesse tempo oportuno que nós enxergamos claramente os sinais da volta de Cristo, mas saber que Jesus está no controle de todas as coisas e que nós estamos caminhando a rumo à nova cidade celestial. Então nós vamos dar início hoje à lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo, Neemias 4:6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. Debaixo da profecia do Senhor e através ali de Ciro, que se levantou, porque Deus o levantou para abençoar Israel, ali eles retornavam para a sua cidade, Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo para o Senhor, para que pudessem ali cultuar o Senhor e continuar a história do povo escolhido de Deus. Mas em meio àquelas profecias que no final seria construído o templo, que seria reunido todo o povo, e o povo ali em júbilo e alegria cantariam o Senhor e estariam totalmente libertos daquele cativeiro, nós entendemos que em meio a essas profecias também o povo de Deus provou algumas resistências em meio a essa caminhada. Então nós vamos aprender que
As promessas do Senhor, os caminhos que nós trilhamos, aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus há de executar, que esteja dentro do propósito dele. Não quer dizer que vai ocorrer tudo da forma que nós achamos e esperamos que venha acontecer. O produto final, sim, vai ser que a promessa que Deus fez, ela há de se cumprir, porque quem fez a promessa não é homem, mas é o próprio Deus. Mas nós aprendemos que, em meio ao caminhar da promessa, nós podemos estar nos deparando com adversidades. Quando Deus ele nos chama, ele não está nos privando de estar vivendo adversidades e dificuldades. Mas o Senhor Jesus nos disse: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também há de vencer. Ou seja, quando Deus nos faz uma promessa, ele há de estar cumprindo debaixo do propósito dele, porque nós andamos debaixo de profecias, de promessas e propósitos, ou seja, andamos na visão da fé. Mas isso não nos deixa imune de estarmos encontrando adversidades. Mas é em meio às adversidades que Deus nos chama, ou seja, Deus nos chama e nos fala: eu te chamo e te escolhi, e em meio à caminhada eu vou te capacitando. É nas dificuldades que nós vamos recebendo mais capacitação e maturidade do Senhor. E estamos a cada dia engrandecendo o nome dele e glorificando o nome dele, porque Deus é fiel. Então, conforme nós caminhamos com Deus, nós podemos estar exclamando dentro de nós, e até no final que, como Jó, aconteceu com Jó, conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas hoje o conheço por completo. Então, o processo que nós vivemos é somente para glorificar o nome do Senhor. Ou seja, quando Deus nos fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo Senhor, Deus ele não erra. Deus ele solta essa palavra porque Deus ele é verdadeiro e sabe que em meio a caminhadas, dificuldades, tudo isso serve para que nós possamos glorificar mais ainda o nome do Senhor. Mas é necessário que nós venhamos ter o espírito de perseverança, colocando a mão no arado e não olhando para trás, mas ir adiante, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás e retrocede, o Senhor não tem prazer nesta alma, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de valentia e de perseverança. Então, os muros, divisas que separavam a história, separavam as crenças, separavam também os eleitos do Senhor. Quando nós lembramos muros, era a proteção que o povo ali edificava contra os seus adversários. Hoje também não é diferente. Muros estão construídos ao nosso derredor. O muro da palavra, o muro da proteção do Senhor através dos seus anjos que são conservos nossos. E a eles ele dá ordem a nosso respeito. Estamos protegidos a cada dia pelo poder da palavra, que é apta para nos ensinar, nos exortar e está nos fazendo caminhar direito nos caminhos do Senhor. Então Deus ele sempre separou o teu povo e não há de ser diferente. E estamos vivendo dias em que o Senhor Jesus tem separado o teu povo e separado aqueles a quem ele chamou e que tem perseverança para caminhar com o Senhor. Então, o muro era a proteção e separava a nação de Israel. A oposição dos adversários contra a reconstrução dos muros de Jerusalém, aquela grande oposição que aquele povo estava sofrendo, nós podemos entender e tirar como para nós de aprendizado que era o termômetro que verdadeiramente os planos do Senhor estavam sendo cumpridos na edificação do muro. Tudo aquilo que é da vontade do Senhor,
nós vamos entender que vai haver uma oposição do reino das trevas, porque nós, como reino da luz, nós triunfamos, mas não estamos imunes de estar deparando com a oposição das trevas. Mas só que maior é o que está sobre a nossa vida do que aquele que está no mundo. Então, necessário é que nós venhamos perseverar, sabendo que Deus nos dará a vitória. Então, a inclinação do coração a trabalhar, como fala em Neemias 4:6, produziu frutos satisfatórios. Outra lição que nós tiramos, que quando nós nos unimos e temos satisfação em trabalhar em prol do reino de Deus, nós, através da nossa vida, o Espírito Santo de Deus faz com que haja um salto, um progresso, alargando os caminhos do reino de Deus sobre a terra. Então, nós devemos entender que o símbolo da união é a marca, a verdadeira marca dos edificadores. Se nós somos edificadores, se nós nos colocamos na brecha para estar tapando os muros que estamos edificando para a casa do Senhor. Então, nós temos em nossa visão, e é necessário nós termos essa visão, não somente uma visão por palavras, mas uma visão que o nosso testemunho e a nossa forma de abordar seja de total interesse na união e edificação em união de uma obra para o Senhor. Não é na mão somente de um, mas é na mão de todos aqueles que se colocam na brecha com a vontade de edificar. Porque somente um, que é o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, mas os membros são vários. Nós devemos entender claramente isso. Então a perseverança deve ser exaltada e aplicada diante das oposições. Ponto central dessa lição: devemos manter a confiança em Deus, operar apesar das circunstâncias. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9, versículo 11 ao 13, 15 e 16 e do 21 ao 24. Então, nós vamos fazer menção dessa palavra lendo. Abra a tua Bíblia comigo em Esdras capítulo 4. Então, versículo 9, versículo 7 e versículo 9 para iniciar. E depois do 11 ao 13. Que a palavra de Deus nos fala da seguinte forma. Esdras capítulo 4, versículo 9. 7 e 9. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabeel e outros seus companheiros lhe escreveram a carta. Estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus companheiros, dinaitas, arfasaquitas, tarpelitas, arfacitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas e elamitas, e outros povos, que grande afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrate. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei.
no 15 e 16, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Agora, versículo 21 ao 24. Agora, pois, dá ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, os judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, para nós entendermos aquilo que eu li agora, conforme nós formos transcorrendo esse estudo bíblico, nós vamos entender que oposição é essa que está relatado nesse estudo. Oposição é essa que era dos samaritanos, que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ali os samaritanos, eles tomaram posse de uma terra que não era deles, que era Jerusalém. Então, quando é retomado o povo do Senhor e eles começam a iniciar os seus trabalhos de reconstrução dos muros de Jerusalém e a construção do templo, que era a vontade do Senhor, ali houve oposição daquele povo samaritano. Ou seja, eles de forma perniciosa, ali de forma para denegrir a imagem, começa a acusar o passado de Israel para o rei Artaxerxes, para que houvesse ali uma mão maior, um poder maior para estar paralisando a obra, para tentar paralisar a obra que Deus edificava. Por que eu falo tentar? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra os eleitos do Senhor. Então nós entendemos que ali naquele momento houve uma oposição dos samaritanos, que se alegrou com a destruição do povo de Israel e ali se aproveitava da destruição deles e queria tirar proveito sobre aquela situação. Então podemos entender e tirar como aprendizado que os samaritanos nos dias atuais são os ímpios que desejam o mal constantemente daqueles que andam direito na presença do Senhor. Mas só que o gozo, a alegria, muitas das vezes dos ímpios, ela dura pouco. Porque Deus, ele pode, muitas das vezes, permitir algo na tua vida e na minha vida, mas só que é temporário, é um aprendizado para que ele possa estar concluindo a sua exaltação sobre a vida do teu povo. Creia nisso com todas as forças. Introdução. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, de primeira mão, o povo de Israel se alegrava. Então havia o quê? Grande gozo, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eles estavam tendo respostas satisfatórias, estavam felizes com os acontecimentos que eles estavam provando da mão de Deus, que era a libertação
da Babilônia, a edificação, receber ali condições para edificar novamente as suas casas e o seu templo. Então, no tópico 1, nós vamos aprender que mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Tópico 2, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Tópico 3, explicar a falta da resistência dos judeus. E tópico 4, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então nós vamos entender essas etapas para que nós possamos entender e tirar proveito para os nossos dias atuais. Tópico 1, os alicerces do templo são lançados. Então nós aprendemos aqui que os trabalhos rendiam, e Zorobabel, que era aquele que foi erguido para ser cabeça no meio do povo de Israel, para estar à frente daquela obra, como se fosse hoje um mestre de obras para estar edificando aquela obra, ele estava ali diante do povo de Israel. E os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces conforme a mando de Zorobabel. Subtópico 1. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Então, lá em Esdras 3,10 fala assim, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Que maravilha! Então, uma das marcas do povo de Deus é o louvor a Deus, a celebração a Deus, é a glorificação do nome de Deus no meio do louvor, porque Deus habita no meio do louvor, porque Deus instituiu o louvor no meio do teu povo através dos levitas. Então ali nós enxergamos que o povo se alegrava, o povo se voltava aos trilhos da verdade deixados pela ali os mandos deixados de Deus sobre Moisés. Ou seja, os escritos que foram deixados por Moisés, ali a forma de cultuar o Senhor, a forma de se portar diante do Senhor, toda ali a engenharia de um culto verdadeiro ao Senhor. Ali o povo de Israel estava voltando e havia festa, havia louvor, havia ali dedicação e alegria na hora da edificação dos lançamentos do alicerce. Então a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Esdras 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então nós aprendemos que aquela edificação sobre aquele templo era um despertamento, uma profecia que Deus ali tinha despertado através de Ciro, o rei da Pérsia. Então nós devemos entender e saber que ali o que o povo de Israel esqueceu ao longo da oposição, nós devemos entender que aquilo que nós caminhamos e estamos debaixo de uma profecia, de uma promessa e da vontade do Senhor, nós não podemos esquecer de forma alguma que a vontade primária é de Deus. Então, se Deus ele tem uma vontade primária, aqueles que se opõem à vontade de Deus e contra a vontade nossa, ele está se portando em resistência não a nós somente, mas à mão de Deus. E serão frustrados, porque os planos de Deus eles serão cumpridos. Então, não devemos nos fadigar, mas somente crer e estar a cada dia firmes, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, aqui nós vamos separar aqui na reedificação do templo três coisas que o Espírito Santo ele salienta que Jesus é o cabeça da igreja e edificador da igreja. Quando ali Pedro, ele com a revelação do Espírito Santo de Deus, quando ali Jesus pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou perante o povo? Ali Pedro disse, Senhor, tu és o Filho de Deus. Ali
Jesus fala com ele: bem-aventurado és tu, Pedro, que quem te revelou tal coisa não foi a tua carne, mas foi o Espírito. E sobre esta igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós aprendemos que o Espírito Santo está sempre salientando que a edificação do templo, a edificação da igreja, hoje, nos dias atuais, é da vontade de Jesus Cristo. Ele é o arquiteto e edificador da tua casa. Lá em Salmos 89:7, Deus deve ser em extremo tremendo, em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciados por todos os que o cercam. Então nós aprendemos que o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus o tempo todo está trabalhando em nós, é o segundo ponto, que nós possamos ter tremendamente reverência pelo Senhor, pelos feitos do Senhor, saber que todas as promessas, que tudo que está concernente ao Senhor é maravilhoso e é o nosso caminho que nós devemos seguir. E nós devemos temer que Deus, Ele é o Deus de promessa imutável. As coisas mudam, mas as promessas e o próprio Deus, Ele não muda. O Espírito Santo quer ensinar em particular cada membro a ser instrumentos de avanço do reino de Deus na terra. Então, outra coisa que Deus quer nos convencer, nos ensinar, que nós somos cartas vivas nas mãos do Senhor e que Deus quer nos enviar para que nós possamos estar na brecha para avanço do reino de Deus, para que muitos se salvem e que muitos não venham perecer. Então, nós, como igreja do Senhor, nós temos uma missão sobre a terra. Então, se nós temos uma missão sobre a terra, não é tempo de nós cruzarmos os braços, mas diante das dificuldades, está não cansando de falar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele há de cumprir todas as coisas. Mesmo que a nossa carne, o nosso eu, as nossas concupiscências venham querer paralisar a obra do Senhor através da nossa vida por causa do comodismo e a falta de interesse, porque muitas das vezes a nossa carne ela tem desinteresse pelas coisas do Senhor, nós devemos entender que tem algo maravilhoso preparado para nós. Nós temos recompensas para serem tomadas nas nossas mãos. Nós servimos o Senhor e é o Senhor que nos faz a promessa. E a maior promessa é que Ele colocará sobre a nossa cabeça uma coroa e que nós veremos a tua face e seremos eternos em uma terra em que o choro, a enfermidade e todas as coisas traiçoeiras dessa vida não existirão mais. E a corrupção da nossa carne será totalmente esmagada. E nós seremos ali verdadeiramente felizes e o sentido da vida se completa na eternidade. Então, no subtópico, no tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando as 10 tribos do reino do norte foram levados em cativeiro para a Síria por Nabucodonosor, os samaritanos passaram a usufruir da derrota de Israel. Eles temiam o Senhor, mas continuavam a servir a deuses pagãos. Ou seja, era um povo que tinha até um certo temor pelo Senhor, mas só que era um povo idólatra, que adorava todos os tipos de Deus. E eles se alegraram com a derrota de Israel, quando Israel foi vencido, mas tudo pela permissão de Deus, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. E ali tomaram posse da terra e se alegraram pela destruição de Israel. Isso, nós trazendo para os dias de hoje, podemos tirar o nome samaritanos e introduzir ímpios, pessoas impiedosas que se alegram com a destruição do próximo. Ou seja, pessoas que são incapacitadas de
se edificar, de querer crescer, de querer caminhar, de querer estar exaltando o nome do Senhor. E eles querem se alegrar na destruição, nas dificuldades, nas provações daqueles que estão querendo estar fazendo uma obra e caminhar com o Senhor. Então, nós sabemos que isso só muda o nome e o tempo, mas a maldade no coração do homem, ela se recria. Então, nós devemos estar totalmente tirando como aprendizado para nós que o que tem de bom está em Cristo Jesus, e nós devemos perseverar nisso, porque verdadeiramente é o caminho da verdade e a vida. Então, os samaritanos, eles tentam frustrar a construção do templo. Então, a maldade dos samaritanos levou a enviar carta ao rei da Pérsia, ali tentando paralisar e contendendo com acusações mentirosas em relação ao povo de Israel, os judeus. Ali eles começam a mandar o rei estar olhando o relatório passado do povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha aquele relatório porque a mão de Deus operava sobre eles. E aqueles que eram inimigos do povo de Israel não prevalecia e não vai prevalecer. Aqueles que são filhos do reino de Deus, as portas do inferno, o adversário não vai prevalecer se nós perseverarmos até o fim. Então a vitória ela é certa. Nós devemos entender que a vitória nossa, do povo do Senhor, ela é certa, porque o Senhor está do nosso lado, porque Ele é grande. Então, o adversário, muitas das vezes, ele vai querer te acusar no seu passado, mas você não pode estar dando ouvidos e nem mesmo estar entristecendo com tais situações, porque quem te justifica e dá vitória é o próprio Deus. Então, o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o que estava assinando para querer parar aquela obra. Ouviu somente dos malfeitores e não ouviu verdadeiramente o decreto, porque não tinha conhecimento. Mas só que quando aquele rei determina um decreto, mal ele sabia que tinha um decreto de um superior acima dele. Primeiramente Deus e depois Ciro. Então, mais adiante, nós vamos entender que a obra ela continuou. Porque Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz por completo e por perfeito. É nós que não entendemos os planos de Deus. Lá em Êxodo 4:13 fala assim, ó, agora saiba, rei, que se aquela cidade se reedificar os seus muros e se restaurar, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Ou seja, foram de forma perniciosa querer pegar no ponto que mais ali pesava contra aquele rei, para que o rei viesse ali estar assinando um decreto contra a construção daquele templo de Jerusalém, querendo paralisar aqueles que eram dono da terra, para estar de forma perniciosa, ainda continuar tendo proveito de uma terra que não era deles. Então, os samaritanos eram ímpios. Lá no tópico 3 fala assim, ó, como se explicar a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Então, nós entendemos que o povo de Deus, eles começaram a desacreditar naquilo que Deus tinha profetizado. Então, faltou perseverança, porque conforme através dessa carta e como veio uma força maior e um reino ali para estar impedindo, empunhando armas, ali os judeus começaram a desacreditar e invalidar a autoridade que antes foi dada através de Ciro e pela voz profética do próprio Deus. Porque o próprio Deus é que queria edificar e edificou aquele templo. Então os judeus, eles deveriam ter recorrido a Deus e não o fizeram, mas se conformaram com a situação. Então toda a história dos judeus ela é rica em exemplos de outrora que, como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Lembrando de Ezequias, quando ameaçado pelos sírios, ali Ezequias se coloca a clamar ao Senhor.
Então, ali com o auxílio do Senhor, a palavra de Deus nos fala que um anjo do Senhor desceu no acampamento dos assírios em uma noite só. Ali dizimou, matou e destruiu 185.000 soldados assírios. Ou seja, era uma multidão de soldados que para Israel, para Ezequias, aos olhos naturais, não tinham como se escapar. Mas o Senhor deu o escape porque clamaram. Então a oração, ela move a mão de Deus e Deus quer que nós venhamos estar clamando, continuando no propósito, porque através da oração é que nós dizemos e falamos para o Senhor, ainda estamos confiando e crendo e com fé, avante com o Senhor, sabendo que o Senhor há de interceder por nós. Então Josafá também, outro caso que ocorreu, a palavra de Deus nos fala que Josafá temeu, ele teve medo. Então o medo é algo natural da nossa estrutura emocional e física. Não é pecado a gente ter medo, mas o medo ele tem que estar nos direcionando de forma correta. O que o medo tem que nos direcionar de forma correta? Nos atirar para Deus e não nos afastar de Deus. Porque se o nosso medo nos afasta de Deus, está incorreto. Mas se o nosso medo nos faz atirar aos pés do Senhor, você pode ter certeza que você é bem-aventurado. Então ali ele temeu. E quando eles estavam ali clamando um jejum por 3 dias ali sobre o povo ali no templo, veio o Espírito do Senhor sobre um homem chamado Jaziel. E ali, em profecia, o Espírito Santo do Senhor fala através da boca de Jaziel e diz uma resposta positiva e diz: Josafá e povo de Israel, nessa peleja não tereis que pelejar. E ali eram 3 povos contra o povo de Israel. O povo de Seir, das montanhas de Seir, os amonitas e ali os descendentes que descenderam ali da linhagem de Ló. E eles ali se levantavam contra o povo de Israel. E a palavra de Deus nos fala que eles se levantaram contra Seir e mataram e destruíram com a fortaleza de Seir. Mas só que entre eles houve guerra e todos eles se dizimaram. Ou seja, Israel não teve que levantar armas, mas o próprio Deus é que ganhou aquela peleja. Então eles não tiveram realmente que pelejar. Então o motivo da falta de resistência dos judeus era a ordem espiritual. Então nós vamos identificar 2 coisas que também pesavam contra o povo de Israel naquele momento. 2 que estavam à frente daquela obra estavam não estavam em conformidade com a vontade de Deus. Zorobabel. A palavra de Deus nos fala que o chefe político que foi instituído para o povo dos judeus para estar à frente daquela obra, ele estava confiando somente na força do seu próprio braço, não sabendo que era a força de Deus que tinha que operar. Então era necessário também com que Deus viesse mostrar e provar o declínio deles para que eles pudessem, do outro lado, estar glorificando o nome do Senhor e sabendo que é Deus que executa todas as coisas. Lá em Zacarias 4,6 fala assim, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus estava falando com ele, Zorobabel, fica firme na minha dispensação, porque vocês não terão que pelejar novamente, mas eu darei o escape e a vitória. E Deus o deu. E nós vamos estudar isso na próxima lição. E Josué, que era o sacerdote, ali que estava à frente daquele povo, lá em Zacarias 3,3 fala assim, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Lá em 1 Timóteo 3,9 fala assim, guardando o mistério da fé em pura consciência. O que nós aprendemos? A nossa fé, ela se torna forte e respaldada numa fé sadia, que obtemos resposta de Deus, é quando a nossa consciência está pura diante do Senhor. Porque se nós estamos em pecado, pecados graves, onde a palavra de Deus nos fala que o anjo do Senhor
verificava as vestes do sacerdote e elas estavam sujas, ali era um bloqueio nas regiões celestiais. E a consciência de Josué, que era ali o sacerdote da época, ela não estava gerando a fé sadia diante de Deus. Ele mesmo já estava convencido que estava em pecado. Então, diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé. Por quê? Porque a fé, ela está guardada no mistério da consciência pura. Repetindo, a fé, ela está guardada no mistério da consciência pura. Então nós devemos estar com a mente e o coração puro diante de Deus, para que nós possamos exercer de forma correta a nossa fé. Porque caso contrário, nós podemos estar enganando a nós mesmos com uma fé vazia, porque a fé, ela reflete também santidade, comprometimento e reverência ao Senhor. Então, lá no tópico 4, fala assim, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união, mas diante do problema entristeciam, imaginando que estavam desamparados pelo Senhor. Nós devemos entender que as dificuldades vêm e isso é fato. Mas nós não podemos imaginar que o Senhor não está conosco. Nós devemos imaginar que a obra que Deus iniciou, Ele há de terminar. Mesmo que haja dificuldades ao meio do caminho, Deus há de terminar a boa obra que Ele iniciou. Dificuldades nós vamos obter. E ali o povo obteve dificuldades, porque o adversário se levantou de forma sagaz, mas o próprio Deus já tinha um escape para o povo dele. Então é necessário que nos tempos de guerra, nos tempos de indecisão, você venha ter certeza que Deus, Ele está no controle e Ele quer executar a obra que Ele colocou e te falou através de profecia. Então, a forma que nós abordamos a questão de Josué, que estava com as vestes sujas, isso é fácil de resolver. Se coloca em posição novamente, clame ao Senhor por misericórdia e peça perdão, e afasta das transgressões que Deus há de ter misericórdia. Zorobabel, que confiava na força do próprio braço, também uma forma clara de nós entendermos que nós devemos atirar em Deus as nossas dificuldades, saber que é Deus quem executa. Então todas as duas coisas são coerentes de Deus estar nos perdoando e nos ajudando. Porque Deus, Ele não nos conduz para a destruição. É nós que nos desviamos do caminho do Senhor, porque o plano do Senhor, Ele é um só, é salvar e dar vitória. É nós que não entendemos muitas das vezes e cedemos com uma consciência de desgaste e por causa da oposição do adversário, muitos retrocedem na fé. Mas nós devemos perseverar. A alegria dos samaritanos, o gozo dos ímpios é de pouca duração. O que nós aprendemos? A alegria dos ímpios, dos samaritanos, eles se alegraram com a dificuldade do povo de Israel. Os ímpios, eles se alegram muitas das vezes com a dificuldade que nós obtemos na nossa caminhada. Mas só que eles se alegram, mas a alegria deles é passageira, porque ela não vai continuar. Por quê? Porque se nós andarmos confiantes no Senhor, Deus nos dará a vitória, e eles vão ter que estar fechando os lábios que abriram para amaldiçoar, ou para rir, ou para esbravejar contra o povo do Senhor. Porque Deus é que dá o escape. Lá no subtópico 3, o desânimo dos judeus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Então alguns ali se depararam com a dificuldade e falaram, nós achamos que Deus não está nesse negócio e que a vontade de Deus não é construir o templo. Mas a promessa de Deus era a construção do templo e era a profecia do Senhor. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. E acredito eu que uma pequena minoria se dedicava a clamar ao Senhor pedindo por escape.
mas necessário era que todos estivessem firmes ali naquele único propósito que Deus colocara para a edificação do templo do Senhor. Nós devemos entender que quando ali, em uma outra passagem, em um outro contexto, quando Moisés manda os 12 espiãs para estar espiando a terra que Deus deu para o povo dele e através de profecia falou que daria para o povo dele, que era Canaã, a terra que manava leite e mel, ali o Senhor estava dizendo para eles: vai, olha como está a terra para que vocês possam tomar posse dela. Mas só que em meio àqueles 12 espiãs, somente 2 que tiveram um espírito de perseverança que alegrou o coração do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele não trabalha na dúvida e Deus não se agrada daqueles que retrocedem e que a sua fé oscila como as ondas do mar. Nós devemos entender que o espírito de perseverança, ele tem que habitar sobre a nossa vida, mesmo nos dias que tudo diz que não. Nós devemos perseverar com o Senhor, porque naquele momento Deus é que deu testemunho de Caleb e Josué, o outro Josué, que era sucessor de Moisés, e disse: somente Josué e Caleb herdará a terra e seus entes. Por quê? Porque Josué e Caleb têm o espírito de perseverança. Então que você venha perseverar dia após dia diante das dificuldades, sabendo que recompensa virá da parte do Senhor e que a maior recompensa é a coroa cravejada com pedras preciosas naquele grande dia e o seu nome escrito em uma pedra branca com o nome do Senhor nos céus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia e que Deus venha abençoar a sua vida espiritual no nome do Senhor Jesus. Amém.